Fala pessoal, nesse vídeo vou tentar iniciar a minha contribuição para vocês sobre 3D e tornar mais acessível para a nossa comunidade BR. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do processo de como eu fiz esse asset do Heroes of the Storm, como foi a minha inspiração, como eu cheguei nisso e falar também um pouco sobre um experimento que eu estou fazendo de workflow com programas específicos. Bem, nessa primeira parte vou falar de como cheguei nessa inspiração. A minha ideia inicial foi primeiro tentar vencer a procrastinação e a imensa dificuldade que eu estava tendo de iniciar algum projeto. Daí, é claro, a gente acaba mirando em projetos grandes, demorados e que muito provavelmente vamos abandonar no meio do caminho. Então eu pensei em iniciar algo que em pouco tempo possa executar, que irá ficar um resultado legal, e que eu possa praticar e testar o workflow de escultura no Blender. Daí eu entrei no ArtStation e achei um projeto muito legal de uma casa estilizada e até pensei em fazer. Mas como era muito complexa e iria demandar bastante tempo, eu decidi deixar para um outro momento e tentar simplificar um pouco. A gente às vezes acaba se perdendo nesse problema de ficar querendo sempre fazer o mais complexo e o melhor. Como se isso fosse tudo, como se complexidade fosse sinal de algo bom e acabamos sem querer desmerecendo o simples. Mas nessa etapa, ainda mais quem estiver passando pelo mesmo que eu, o melhor é apenas começar. E de preferência em algo que você sabe que pode fazer e vai finalizar. Então nessa ideia eu fui buscando novas ideias. Mas pelo ArtStation, ele tem um ponto bom de você ter muitos bons artistas, principalmente em concept art, que é uma boa base de início. Mas um defeito que acho nele é a dificuldade de se conseguir achar algo em específico que você quer. Então nisso eu achei uma boa solução, que é o Pinterest. Eu acho ótimo como o Pinterest consegue filtrar tudo que tem na internet e trazer imagens de vários sites e várias referências tudo em um único lugar. Então eu fui no Pinterest e coloquei Stylized Concept Art e foi aparecendo várias ideias. Eu gosto muito do estilo estilizado, me sinto mais confortável fazendo e gosto bastante da aparência e estilo. O realismo eu acho legal de admirar, aquele fotorrealismo. É bem legal até, mas o estilizado particularmente para mim me pega mais de uma maneira positiva. Nisso, buscando pelo Pinterest, eu achei esse concept do 3D feito pelo Michael Vincent, que é mais conhecido por Orb. Particularmente, ele é um artista que eu admiro muito, gosto muito do estilo dele e do estilo das suas modelagens. E eu já há um tempo já me inspirava nele e queria poder ter uma qualidade tão boa quanto a que ele faz. Então juntei uma coisa com a outra e pensei, por que não? Achei uma peça legal de se fazer, tem uma certa complexidade e é algo que eu não levaria muitos dias para executar. Eu já tive antes uma experiência frustrada com uma modelagem longa. Foi uma casa que eu achei o concept art pelo ArtStation e queria fazer a mesma coisa que estou fazendo nesse vídeo, compartilhar todo o processo com vocês e ir explicando como eu cheguei nessa inspiração e nesse processo. Mas eu tinha feito uma burrada de mexer no meu HD onde estava tudo e acabei formatando e perdendo tudo. Tanto os arquivos de gravação de vídeo, de modelagem e até trabalhos importantes de cliente. Foi horrível, mas no final pelo menos fiquei com a experiência que aprendi na hora de fazer aquela modelagem. Vou deixar passando aí mais imagens de como estava ficando com alguns prints que eu ainda tenho salvo aqui no HD. Eu acho legal essa ideia de fazer um vídeo, porque eu acho que principalmente artistas iniciantes que estão iniciando nessa área acabam não sabendo por onde começar. E até mesmo você que está vendo esse vídeo, mesmo sendo experiente, imagino que já tenha passado por essa situação, de não saber por onde começar e até ver aquele cara muito foda na internet e ficar imaginando como ele chegou naquele resultado. O que ele pensou, o que sentiu e o que fez ele escolher aquela obra. Às vezes até dando uma impressão de como se ele fosse muito especial e se tornando uma visão de que você não poderia alcançar. Mas essa visão vem mais por causa da falta de experiência. Então acho legal e importante vídeos assim, então fica tranquilo que aos poucos vamos tirando essa ideia. Eu geralmente costumo utilizar muitas referências como base para um estilo. As referências para quem não tem ideia seria mais como um norte para onde você quer ir, porque essa ideia de você criar tudo pela cabeça é uma ideia errada. Tudo que a gente faz, mesmo fazendo só pela cabeça, tem base com um repertório daquilo que você viveu, de imagens que viu, filmes, vídeos e demais coisas que você consumiu. É aquela frase que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E no 3D qualquer outra arte não é diferente. Para a gente criar algo, precisamos saber como é aquilo. Até para coisas estilizadas funciona assim. Então eu costumo sempre pegar fotos de vários trabalhos de bons artistas na internet com coisas que eu gostaria de pôr na obra ou para me inspirar. Mas nesse trabalho eu acabei não utilizando outras imagens, apenas um, que é essa do trabalho do Michael. A minha ideia inicial era fazer o mais parecido possível,
mas eu também queria colocar um toque do que eu gosto, um pouco de um estilo que eu considero meu, uma identidade. Eu gosto bastante do estilizado, mas eu não gosto de um estilizado muito simples. Eu gosto de misturar estilizado com realismo. Seria pegar aquele estilizado e colocar mais detalhes. Não necessariamente seria muito realista, mas teria bastante detalhes para não ficar apenas algo cru, como se fosse um sketch ou uma forma base. Mas eu copiei toda a ideia do concept, mas adicionando mais detalhes e algumas formas que na hora eu fui achando legal e interessante. E sobre esses detalhes das rochas, eu acabei utilizando mais a imaginação. Como eu consumi muitos vídeos de modelagem de pedra estilizados antes, eu acabei tendo bastante repertório na minha cabeça de ideias que eu poderia fazer. E pedra, pelo que eu senti, é algo que parece que vai fluindo na hora. Você às vezes faz um buraco sem querer e percebe que daquele buraco pode puxar mais para um lado e fazer um corte ali, e no final fica legal. Modelar pedra dá uma abertura criativa bem legal, porque é uma forma que dá para explorar infinitas ideias e formatos diferentes. Agora falar um pouco desse meu teste de workflow que estou fazendo. A ideia inicial do vídeo, que eu acabei apagando, seria estudar mais a escultura e eu queria experimentar outros programas, que seria o 3D Code, Blender e o ZBrush. Vou começar pelo Blender, que é o que eu estou utilizando neste vídeo. O Blender não tenho muito o que dizer, é uma ferramenta fantástica. E como eu já utilizo ele há uns anos e tenho mais experiência, eu queria tentar fazer um workflow com ele na parte da escultura. E eu detesto ter que ficar mudando de programa. Ter que modelar algo em um, depois jogar para outro, depois traz de volta e mexe de novo. Eu acho isso muito ruim. E fazer tudo isso no Blender foi simplesmente maravilhoso, no sentido de poder ficar apenas trocando de abas, de sala para escultura e depois voltava para a edição. Depois para o modo objeto. E por eu ter mais conhecimento nele, eu consigo fazer tudo mais rápido e mais fluido. Isso sim foi maravilhoso. Os pincéis que eu senti falta, eu achei bem tranquilo de editar ali as configurações de um pincel existente e poder criar outro. Com alguns vídeos aí no YouTube, dá pra ir pegando essa interface dos brush e ir customizando até achar um resultado legal de pincel. Agora a parte ruim é que, assim, ele funciona muito bem quando você trabalha com poucos polígonos. Tudo flui legal, o remesh é consideravelmente ok em relação à velocidade. O problema é quando você começa a fazer objetos com 800 mil, 1 milhão de polígonos, algumas ferramentas são mais lentas. Eu senti, pelo menos na ferramenta de cut do Blender, um delay muito grande na hora de fazer a execução. Porque essa ferramenta de corte, ela cria um objeto 3D no formato dela e depois faz um boolean. O problema é que o boolean do Blender para malhas muito pesadas é extremamente lento na maioria das vezes, e tem muitas vezes que dá uns bugs e erros, e ele não funciona. E eu senti que esse cut dele, para formatos muito pequenos, ele não seguiu o desenho que eu fazia. Eu às vezes fazia um desenho pequeno e ele fazia um corte grande, e isso me irritou bastante. Mas deu pra contornar, já que o que eu estava fazendo era formatos mais tranquilos. Daí eu fui ali, editei, peguei um grab, movimentei, mexi, tranquilo. Mas se fosse fazer algo mais complexo, seria bem mais complicado. Mas assim, com o objeto foi tudo ok. O problema foi quando eu fui duplicando o objeto para fazer as várias pedras. Daí começou o gargalo. Ele demorava bastante para dar remesh, demora bastante para dar os cuts nas malhas e até para dar um Ctrl S para salvar o arquivo ele ficava às vezes até 1 minuto ou mais demorando para salvar. Não dá para vocês verem pelo vídeo porque eu corto essa parte, mas muitas vezes eu sofri com travamentos de minutos e até mesmo muitos crashes de programa. Esse foi um problema que eu sofri bastante antes com o antigo trabalho da casa, e como era um cenário bem maior, mais complexo e com bem mais peças, foi horrível. Eu mal tinha finalizado a casa e já tinha na cena mais de 30 milhões de polígonos. Chegou uma hora que eu tive que fazer um macete de esculpir no ZBrush e depois, antes de enviar para o Blender para juntar tudo, eu decimava a peça, diminuindo bastante os polígonos para poder ir fazendo a composição no Blender sem morrer o computador. Meu PC é mediano, eu vou deixar as configurações aí na tela, então para a maioria ele consegue resolver, mas tem vezes que eu tenho que tentar contornar essa limitação com algumas técnicas. Já no ZBrush, pelo menos eu senti bem menos esse problema. O cut dele é bem mais preciso e o desempenho nele é outra coisa, na maioria das vezes. E o desempenho dele é bem superior na maioria das vezes. Tem coisas que no Blender que poderia copiar no ZBrush. Eu não entendo porque sempre que colocamos um modificador, principalmente de remesh ou boolean, o Blender fica toda hora recalculando aquilo. Ele calcula para executar o preview do modificador e depois ele recalcula de novo para aplicar. Não faz muito sentido isso para mim. Seria ótimo se fosse igual o boolean do ZBrush, que você consegue deixar ali um preview de como vai ficar e apenas faz todo o cálculo no final da aplicação. O ZBrush tem muitas melhorias e qualidades que eu posso colocar em outro vídeo, mas as principais que eu gosto nele é que tem muitos bons pincéis já prontos para quem quer fazer modelagem de cenário estilizado, como por exemplo o brush Trim Smooth Border. Por mais que dá para fazer algo parecido no Blender, eu sinto que ele no ZBrush ele funciona de uma maneira bem mais fluida e melhor. Como por exemplo, você mira o brush em uma borda e aperta para fazer aquela parede ficar mais reta. Ele pega apenas aquela área normal sem afetar o restante. No Blender ele pega toda a área do brush, afetando assim outras partes que você não quer mexer.
Dá pra consertar isso mascarando aquela parte, mas é bem mais intuitivo você ir fazendo isso, sem precisar ficar criando máscaras que consomem um pouco mais do seu tempo. E a longo prazo isso faz muita diferença. Imagina você com um projeto grande, onde você tem que parar, ficar mascarando, mexendo. Se tiver um brush que já faz isso tudo sem precisar mascarar, você, a longo prazo, você consegue perceber que você economiza bastante tempo. Algo que eu acho muito bom no Blender é a viewport dele. Eu não sei se é só comigo, mas eu acho muito prazeroso modelar dentro do Blender, por causa que ele tem uma viewport com uma sensação real de 3D. No ZBrush parece um pouco artificial, não sei se essa é a palavra certa a dizer, mas é a sensação que eu tenho. Parece que rotacionar a peça no ZBrush dá uma sensação de perspectiva um pouco ruim. Mesmo você podendo ajustar a milimetragem da câmera ali na aba Draw, ainda assim não fica 100%. Mas isso é algo que é mais uma questão de costume. E sim, eu sei que dá pra fazer tudo dentro do ZBrush sem precisar sair dele. Ele tem o Z-Modeler, que é muito bom, mas é muito diferente dos softwares de modelagem tradicionais. É um estilo dele mesmo de modelar ali dentro, mas que com a prática dá pra fazer a mesma coisa que nos outros. Mas como eu utilizo muito o Blender, poder fazer tudo dentro dele sem ter que ficar saindo para outros softwares não tem preço. É muito bom, mas infelizmente com essas limitações acaba desanimando e força você a ir para outro programa fazer alguma outra coisa. Eu fiz isso no final do vídeo, por exemplo, onde no ZBrush tem mais opções de controle de máscara, que ajuda bastante. Como por exemplo, criar uma máscara com base na interseção de duas peças e depois suavizar a máscara. Utilizando outro modificador de máscara, inverter ela e fazer um inflate. Dá uma sensação muito boa. Parece que foi feito um talhado ali ou algum corte preciso, algo que seria bem mais difícil de fazer com o brush na mão. Mas no final, pessoal, são tudo ferramentas. É sempre bom termos essas opções para termos um leque de ferramentas. Eu falo tudo isso, mas não para dizer que um software é melhor que o outro, mas sim que ele pode ser melhor em coisas específicas. Isso é normal, softwares são ferramentas como uma caixa de ferramentas que temos martelo, prego, alicate, furadeira, etc. Nem tudo se dá para fazer com apenas uma ferramenta, às vezes precisamos de outras mais específicas. Então não fique mal se você não consegue, por exemplo, utilizar o Blender para tudo. E tá tudo bem, no final o que importa é o resultado final do seu trabalho. Isso de ferramenta só importa mais uma discussão na nossa comunidade de artistas. O cliente ou consumidor final não tá nem aí para qual programa você usou para fazer aquilo, e sim o resultado final de como aquilo ficou. Bem, espero que eu tenha conseguido passar algo positivo para você nesse vídeo e com tudo isso que eu falei. Tem bem mais coisas que eu gostaria de falar do 3D Coat, ZBrush, mas vou deixar isso para outro vídeo. Se puder, deixa aquele like que fortalece demais e me motiva a continuar o trabalho. É sempre bom saber que eu consegui impactar alguém positivamente. Deixa seu comentário aí se tiver qualquer dúvida ou sugestão de novos vídeos, ou algo que você gostaria de saber ou que eu ensinasse. Obrigado por ouvir até aqui, espero que você goste do restante do vídeo. Um grande abraço.